Xuxa, um assunto que um assunto que tem sido muito tratado agora, nas últimas semanas, enfim, não vamos entrar no ponto de política, mas falando sobre fake news, que a gente tem falado nos últimos 2 anos muito sobre esse assunto. E você já foi muito alvo de fake news e de lendas que são risíveis, do tipo aliança do pacto com o diabo, e aí nisso já criaram, tipo, ideias como que você usava aliança quadrada por causa disso, que fazia isso aqui, era o Jura? Aliança diabo, não sei o quadrada é por quê. causa disso? Eles falavam da aliança quadrada era por causa Xuxa, disso? a minha mãe me falou, eu tava conversando com minha mãe, batendo pauta com ela, e ela falou, que ela usava aliança quadrada também. Eu falei, gente, você sabe também da história do seu nome? Xuxa? Não, não. Exu Orixá. Jura? Juro, isso estou falando pra você de quem viveu dentro da igreja evangélica e que eu escutava isso sempre. Da boneca, que é o clássico, né? Do o cara lá de cima que não pode falar o nome de Deus porque ela tem o pacto e depois. Então, tudo isso era falado. E aí, como que chegava isso em você? Quando você ouvia todas essas fake news assim? Ah, Fê, sei lá, na época eu via e ria. Hoje, depois eu passei uma fase que eu via, acho que nunca me incomodou, eu acho que pelo fato de não dá para ser verdade. Tipo assim, nossa, como é que as pessoas pensam que eu tenho um pacto com um cara lá de baixo se tudo que eu recebo só pode vir lá de cima, entendeu? Tipo, trabalhar para as crianças, ter a vida que eu tenho, ter a mãe que eu tenho, ter a filha que eu tenho, ter a resposta, mais de 40 anos estar na televisão, sendo respeitada, carinhada, não pode dar tanta força para um cara lá de baixo, é óbvio. É, Então eu pensava também acho. comigo, não funciona, não dá. É, no caso, por exemplo, eu nunca tinha ouvido essa coisa do meu nome, mas, poxa, meu nome foi dado pelo meu irmão, assim que eu Pois nasci. é. Então, foi uma criança de 2 anos que me deu. Então, foi um anjo que me deu esse nome. É, o fato da aliança quadrada, eu não sabia disso, mas essa aliança foi o seguinte: essa aliança era do casamento da Mônica, que trabalha comigo. E ela casou no dia do aniversário dela, que foi 13 de março, e o meu aniversário, 27 de março. Aí ela falou: o que você quer de presente de aniversário? Eu falei: você acabou de casar e tem uma aliança bonita, você faz para mim igual? Aí ela fez, em vez de eu botar aqui no coisa de casamento, eu botei aqui. Então ela casou, sei lá, tem mais de 35 anos, 36 anos, sei lá, que ela casou, e eu botei isso, e eu tirava sempre para fazer o Super Xuxa contra o Baixo Astral. No cartaz do Super Xuxa, quando eu fiz assim, eu deixei. E saiu, porque eu estava com cristal aqui, saiu e todo mundo começou já a usar aliança. As músicas ao contrário, isso me deixava um pouco chateada, porque eu cheguei a ouvir minhas músicas ao contrário para ver o que tinha. E eu ouvi que as músicas de todo mundo, que se você bota ao contrário, é esquisito de ouvir, porque fica Sim. e se você quiser, você pode falar mesmo, você pode ouvir o que você quiser, né? Pode imaginar aquilo que as pessoas escreviam embaixo. Então, isso para mim me deixou um pouco chateado. Eu falei: puxa vida, você faz um disco, você faz um CD, não é para ouvir de trás para frente, é para ouvir, né? Ao contrário, não ao contrário, para você ouvir certo. Com a idiotice de passar uma mensagem ouvindo ao contrário, se o disco não é para você ouvir ao contrário, seja a música qual for, o disco qual for. Então, a boneca, as pessoas me falaram da boneca, eu fiquei pensando, eu não sei quem inventou isso, mas eu me lembro que uma vez uma pessoa me encontrou na rua e agradeceu muito por ele ter falsificado a minha boneca e ter vendido muito a minha boneca e ter feito com que a minha boneca pudesse pagar os estudos dos filhos e tudo. Eu não sabia se eu ficava chateado que o cara falsificou minha boneca, mas depois eu fiquei pensando como que puderam inventar isso. Tiraram o ganha-pão do cara. O meu não, que eu ganhava com outras coisas, mas eu fiquei preocupada com aquele cara que era um ambulante, um cara que vendia coisa na rua, que perdeu a possibilidade de manter a família dele com uma coisa que ele fazia, que era errado, né? Não era uma coisa certa, falsificar a coisa de alguém, mas me tocou muito a história dele, sabe? Ele dizer que eu sustentei a família dele, paguei os estudos dos filhos dele com a boneca que ele falsificou minha. Pensei comigo: puxa vida, o cara perdeu o ganha-pão dele. Não gostei disso também, me chocou um pouco isso, sabe? As pessoas inventarem uma coisa para me prejudicar, acabaram prejudicando um cara que eu nem sei o nome dele até hoje, mas eu sei da história dele. Essa tem coisas que assim que não dá, esses fake news que as pessoas inventaram, fizeram, eu só acho assim,
As pessoas, antes de falarem alguma coisa, deveriam parar para pensar onde eu estou hoje. Acho que não existe lugar melhor na vida, infelizmente, para as pessoas que não gostam de mim, infelizmente, e felizmente para as pessoas que gostam de mim, eu estou num lugar muito privilegiado, muito. Talvez não tenha ninguém que tenha trabalhado tanto tempo na televisão. Comecei das 8 horas da manhã às 10, das 8 às 11, das 8 ao meio-dia, das 8 à 1, de segunda a sexta, de domingo a domingo, primeiro na Manchete, depois na Globo, programa diário, vários programas, depois agora na Record, fazendo o que eu quero, tendo a possibilidade de me aposentar a qualquer momento, a qualquer hora, fazendo o que eu quiser, sabe? Não existe uma pessoa que seja tão privilegiada no meu trabalho, com público. Eu tenho gerações que cresceram comigo, que tiveram seus filhos que estão me acompanhando, que agora tenho seus netos que me acompanham. Ou seja, infelizmente, para as pessoas que não gostam de mim, deve ser um desespero muito grande isso tudo. E para as pessoas que gostam de mim, deve ser uma satisfação enorme ver que eles não erraram em me escolher como uma pessoa para admirar, ou para curtir, entendeu? Ou para gostar. Então, eu acho que o resultado maior disso daí, para esses fake news todos, é a vida que eu tenho, o resultado da vida que eu tenho. Eu sou pautada assim, eu sou católica, mas eu respeito demais o judaísmo, budismo, evangélicos, espíritas, demais, mas demais. Você não sabe quanto. Eu leio livros de espiritismo, eu vejo filmes, eu vejo... Nossa, eu vejo filmes que falam de judaísmo, eu tenho tanto, assim, tanto respeito, tanta admiração pela história, por tudo que eles passaram. Então, eu acho que não existe uma pessoa que acredite realmente que existe Deus na vida das pessoas, e quando existe Deus na vida das pessoas, a gente realmente fica em pé. Acho que não tem ninguém que possa me derrubar, porque eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Eu sou pautada naquela coisa, tipo assim, não pode não ter dedo de Deus na minha vida, sabe? A mãe que eu tive, a família que eu tenho, a filha que eu tenho, o trabalho que eu tenho, não pode não ter. Então não adianta as pessoas quererem falar o contrário, sabe? Ou pensar o contrário, ou dizer o contrário. Eu realmente tenho o dedo de Deus, a mão de Deus, a vontade de Deus, que a minha vida seja o que eu tenho. Então, quando as pessoas falam isso, eu penso assim, será que não tem como ver isso? Está tão claro, né? Tá bom, deixa que o tempo vai mostrar. E o tempo está passando e está mostrando. E quem não quer ver, porque sei lá o quê, que não vai ver. Não vai adiantar qualquer É. coisa que eu venha falar, não vai ver, entendeu? Mas É.